Podias vai fuck up big time, vou ser só eu que vou pagar a consequência. E portanto, se não vou fazer agora, quando é que vou fazer? E eu acho que não ter uma opinião tem que come back to be cool. Para eles sobreviverem precisam de cliques. E portanto, eu imagino que haja um incentivo, mesmo que seja subconsciente, de escreverem coisas sensacionalistas, porque vai trazer mais cliques, vai trazer mais dinheiro, vai manter os trabalhos, não é? Mas achas que não há espaço para esse futuro híbrido em que há uma gama de notícias que é só cuspir factos e depois deixar os jornalistas para as coisas em que é preciso uma arte? Este episódio de Founder Tales é patrocinado pela Blockit. A Blockit é uma empresa fundada em Portugal que produz smart lockers para receber encomendas. Eles estão neste momento à procura do melhor talento em Portugal e têm vagas abertas para todas as posições. Esta é uma excelente oportunidade para se juntarem a um projeto ambicioso que está a mudar o mundo da logística com muitas soluções tecnológicas desenvolvidas de raiz. Todos os anos, 160 mil milhões de encomendas online são enviadas. Portanto, se estão à procura de um desafio com impacto global, com o propósito de melhorar o dia-a-dia de milhões de pessoas e que está a caminho de ser o número 1 global da indústria, já sabem, visitem a página de Careers no site da Blockit, em blockit.careers. Tem lá todas as vagas, são cerca de 50. Portanto, candidatem-se e boa sorte. Vamos para o episódio. Bem-vindos a mais um episódio de Founder Tales. Vamos já começar por fazer os pedidos habituais, portanto, quem ainda não nos subscreve, que subscreva, por favor. Podem sempre deixar o like, é uma coisa que ajuda imenso. Quem quiser ajudar mais, temos o Patreon. E para nós vos ajudarmos a vocês, também temos a comunidade, portanto um grupo de WhatsApp onde vocês podem entrar. Há lá muitas ideias a serem discutidas, muita partilha de informação. Acho que se gostam do podcast, acho que é um sítio onde que vos vai ser útil. Para o episódio de hoje, temos a Jenny, bem-vinda. Olá, obrigada. A Jenny é cofundadora e CEO da Newsroom, que, pelo que eu sei, e já venho a acompanhar há uns anos, tem como missão, não sei se posso dizer isto assim, combater a desinformação. E a primeira pergunta que eu tenho para ti é: como é que vocês fazem isso? O que é que oferecem? Qual é o vosso produto, basicamente? Sim. Então, nós começamos por um conceito completamente diferente e vamos por lá depois, mas neste momento nós estamos a ajudar os jornais, principalmente fora de Portugal, para já, a monitorizar e validar informação. Isso significa tanto na fase de pesquisa, portanto decidir sobre o que é que eu vou escrever, quais são as fontes que eu posso utilizar e quais são as perspectivas diferentes que essas fontes estão a trazer, quanto na fase de validação. Portanto, eu estou a escrever um claim sobre, não sei, um artigo que estou a escrever. Este claim é backed de fontes de reputable ou não, e portanto nós fazemos o trabalho de cross-referencing de informação. E portanto, tanto no início, enquanto eu estou a decidir o que escrever, quanto no fim, quanto estou a validar o trabalho que eu fiz, estes são os dois momentos em que nós ajudamos jornalistas. Estamos a trabalhar principalmente com o UK, com várias organizações ali, e o objetivo é trabalhar com jornais para os jornalistas deles utilizar a nossa plataforma para streamlining do trabalho deles. Mas essas organizações com quem vocês estão a trabalhar no UK são clientes vossas? Pagam Sim. para usar? Sim. Ok, boa. Isto tudo com AI. Tudo com AI. E nós, a primeira versão da Newsroom não era assim, era um bocadinho diferente, não era? Tanto que ainda existe uma aplicação que está, pelo menos está disponível na loja. Bem, a aplicação já foi bastante deprioritizada, mas digamos que o backbone a nível tecnológico é basicamente o mesmo. Ou seja, a ideia da aplicação era fazer, mais uma vez, cross-referencing de informação. A ideia era dar ao leitor mais do que uma perspectiva sobre uma notícia. E, portanto, analisávamos, 20 fontes sobre o mesmo assunto e dizíamos, ok, estas são as 5 coisas sobre as quais todos estão de acordo. Estas são as 2 perspectivas principais que estão a surgir. E depois tu podias make up your mind como querias. Aquela aplicação tinha todo o nosso AI por trás, mas cada dia tinha uma revisão manual, que era minha ou do Pedro,
Portanto, durante 2 anos fizemos isto basicamente todos os dias, sem basicamente, todos os dias. E depois, no fim do ano passado, começamos a ver bastante interesse dos jornais para começar a utilizar a tecnologia. E foi um bocadinho um processo de perceber que muito do que tínhamos construído em termos de AI e mesmo o trabalho manual que nós fazíamos todos os dias, que nós depois pegávamos naquilo para fazer fine-tuning, further fine-tuning do AI, tinha-nos dado uma tecnologia bastante boa para este assunto e este ano foi o processo um bocadinho de discovery, tanto lá do cliente quanto lá da nossa tecnologia. Ok, eu agora posso aplicar esta coisa a este use case que parece muito interessante. E comparando à nossa missão, eu acho que este é um grande multiplicador do impacto, porque eu, como uma mini startup em Portugal, com uma aplicação, posso chegar a X pessoas, mas depois ajudo 100 jornalistas a fazer o trabalho deles, eles têm uma audiência muito, muito maior, eu estou a escalar o meu impacto muito mais. E, além disso, claramente o business model é muito mais sustentável e, portanto, é isso que fazemos. Isso por acaso é um bom ponto e eu acho que podíamos fazer um disclaimer, que era isto que estávamos a conversar aqui antes de começar o episódio. Nós descobrimos a The Newsroom estávamos aqui a discutir, aparentemente foi início de 2021, Sim. Quando nós estávamos... Éramos um bebê. E nós na altura também, um bebê que entretanto morreu. Nós estávamos a trabalhar... Meu Deus. Um bocado mórbida. Nós estávamos a trabalhar estávamos a começar um projeto que era... Tinha a mesma missão? Tinha a mesma missão e era na altura exatamente ou muito parecido com o que a The Newsroom quer ser. Nós começámos também, a ideia inicial era um verificador de notícias de bolso com AI, portanto o nosso background é muito em AI, e nós demos logo o passo de passar para as redações. Precisamente por causa desses motivos que tu disseste, quase todos, exceto o último, onde nós esbarramos, e foi aí que o projeto morreu, foi na parte da sustentabilidade de negócio, porque com todas as redações que nós falávamos, e nós estávamos a focar principalmente cá em Portugal, porque era onde tínhamos contactos, não havia dinheiro, havia muito interesse, mas não havia dinheiro para pagar um tipo de ferramentas como estas, e portanto o projeto acabou por falhar. E vocês, pelos vistos, conseguiram desbloquear isso saindo fora de Portugal, não é? Sentes que é muito diferente esse panorama fora e dentro de Portugal? Ou seja, o jornalismo fora de Portugal tem mais meios muito mais meios do que cá. E meios para investir em tecnologia especificamente e não só... Então, há duas coisas. Uma é que em 2021 nós também tentamos trabalhar com redações e começamos por, não é só Portugal, mas começamos approaching redações. Em 2021 IA e notícias não tinham a mesma relação que têm agora. Eu acho que quando chegou o ChatGPT e o AI começou a tornar-se muito mais mainstream, muitas indústrias, e mídia é uma delas, começaram a perceber, ok, esta coisa de IA que estavam 3, 4 pessoas a brincar, talvez é um bocadinho mais relevante do que me parecia. E portanto eu acho que, olhando para trás, você estava um bocadinho cedo, como nós estávamos também, porque começamos basicamente na mesma altura. Portanto, não é só Portugal, não Portugal, é a altura que era completamente diferente. Em termos de geografia, sim, eu acho que a sensação que eu tenho é que fora de Portugal há mais meios, mas não é só um tema de meios, é um tema de abertura a fazer pilots e experimentar. A nível cultural, agora eu não sou portuguesa, portanto peço desculpa, mas estás à vontade. Bem, eu sou italiana, portanto os italianos não são muito diferentes, mas a abertura a experimentar uma coisa que não é completamente perfeita é muito maior fora, em comparação a Portugal ou a Itália também é bastante parecido. E especialmente na área do jornalismo, onde accuracy é uma coisa super importante, tu tens que, se queres de facto adoptar IA,
começar a brincar com IA, mas ter noção que aquilo não é perfeito, tens que fazer a revisão, etc, etc. E, portanto, o nível de resistance to change, eu acho que aqui é um bocadinho mais forte. Não acho, sinceramente, que seja só um tema de recursos. Ok. Pois é uma questão, se calhar, mais até de mindset. Sim, porque, ou seja... Sim, eu acho que sim. Ok. E... Pois, eu queria entrar aqui um bocado neste tema de desinformação e free speech, etc. Que está muito agora na voga, principalmente depois do Elon Musk ter comprado o Twitter. X, exatamente, agora. Ele basicamente, pelo menos do meu ponto de vista, ele defende um free speech total, ou seja, aquela plataforma tem muito pouco de content moderation, tem uns community notes que servem um bocadinho como fact-checking, não é? Mais ou menos comunitários, mas ele defende, ou a perspectiva que eu acho que ele defende é: nós devíamos ter um local onde vale dizer qualquer coisa, mesmo que seja desinformação, que depois pode ser combatida por boa informação, mas não podemos cair no erro de censurar e de dar poder a alguém ou alguma instituição, quer seja um governo, quer seja um jornal, quer seja uma plataforma digital qualquer, de ser o guardião da verdade. E, portanto, isto é verdade, pode ser dito, isto é mentira ou é hate speech ou whatever e não pode ser dito. Onde é que vocês e tu te posicionas um bocadinho neste espectro de total free speech até não, as coisas que são erradas têm de ser silenciadas? Então, eu não acho que as coisas têm que ser silenciadas. Acho que é sempre preciso ter contexto, mas ainda mais do que contexto, em relação especificamente ao X, quando o Musk comprou o X, disse que a sua guerra principal ia ser contra fake accounts e bots, etc. Exato. Portanto, tu queres dizer uma coisa qualquer, mas ter o teu nome e apelido e a tua cara lá por cima, muito bem, vai. Mas depois vais own up to it. Eu acho que neste momento um dos grandes problemas do social media é que qualquer pessoa, bot account, pode dizer uma coisa qualquer que não é verificada, não é backed by nada, e muitas vezes não há accountability. E eu acho que uma das coisas que falta nisso é o lado da accountability, ou seja, ok, eu estou a dizer uma coisa que é errada, está bem, mas e então? Sim. Ou seja, há uma expressão muito gira que é freedom of speech is not freedom of reach, e eu acho que é uma coisa incrivelmente importante. Tu não podes usar mentiras muitas vezes escondido por Jenny 451 e dizer o que quiseres. Depois, há pessoas com contas bastante importantes, muitas vezes políticos, que usam mentiras para fazer campanha, drive an agenda. Exato. Os gatos e os cães em Springfield, para mim, é um ótimo exemplo. Mas ali, sinceramente, eu não acho que é só um tema de censurar. Eu acho que é um tema de ter contexto e, do outro lado, não amplificar. Porque muitas vezes o erro que nós fazemos, nós, não eu, mas nós, sociedade, eu também, mas sociedade é amplificar essas coisas. A coisa de Springfield, dos cães e dos gatos, do Trump, que toda a gente come gatos, é uma coisa que muita gente sabe do último debate. E acabamos por amplificar muitas vezes a desinformação, ou por acaso eles admitiram que era desinformação, portanto, desinformação, sem dar o peso certo à informação correta. Portanto, para voltar à tua pergunta, acho que tem que haver censura? Não. Acho que tem que haver ownership? Sim. E contextualização? Sempre. Ok. E tu achas que as plataformas conseguem fazer isso se quiserem? Ou seja, sim, quando alguém partilha uma informação falsa, achas que é possível dar sempre contexto e accountability a quem faz isso? Accountability, eu estou a falar, o tema dos bots era a razão número 1 para o Musk, quando ele comprou. Portanto, porquê é que agora isto não faz parte do...
Pois há muitas redes agora que pedem para fazer verificação com documentos. Sim. Agora, é aquelas. O percurso certo, não sei, mas se com o internet e com social media queremos voltar a criar um public square, no public square eu sei quem é que tu és. Não é para bater-te depois, mas é para saber quem é que tu és. E tu também, como tens uma relação com uma pessoa, tens a tendência a ser mais humano. O problema que eu acho, e agora com o IA é uma mudança interessante. Eu acho que estamos a humanizar muito o IA e a desumanizar os humanos, que é uma coisa que para mim não faz sentido nenhum. Para mim, minha mas o que queres dizer com isso? Como assim? Nós falamos com a IA, temos a Her a falar a voz da Her duplicada no ChatGPT, estamos a falar com ela com uma namorada. Pois. E depois não nos lembramos que muitas vezes do outro lado, num comentário LinkedIn, num comentário Twitter, seja o que for, está uma pessoa que é uma pessoa, um humano. E temos de tratar aquela pessoa como humana. Mas achas que a tecnologia já existe para fazer esse tipo de contextualização do conteúdo que é partilhado online? E isto eu pergunto porque se calhar em texto sim, mas há muito conteúdo agora a ser partilhado em imagem e principalmente em vídeo. E isso traz outros desafios, não é? Claro, é muito mais complexo. Acho que a tecnologia não está lá ainda 100%, mas está numa boa direção. E há por acaso uma iniciativa super gira que está a ver isso de outra forma, ou seja, em vez de verificar um conteúdo, eu vou aplicar content provenance. Como é que se diz em português? Content provenance ao conteúdo. De onde é que vem o conteúdo? De onde é que vem? Portanto, se eu sou uma media company, se eu sei de onde é que vem uma informação, por metadata na informação, numa imagem, neste caso, e ter full traceability daquela imagem enquanto espalha pela net. E, portanto, perceber se há manipulação, se alguém foi mexer com aquilo, etc, etc. E estas são experiências, experiments, que ainda estão bastante early stage, mas que do meu lado, do meu ponto de vista, são bastante interessantes. Portanto, ainda não está lá completamente a tecnologia, mas lá vai chegar. Eu pergunto isto porque eu por acaso tenho lido bastante sobre esta polémica toda do X e de que agora, e até foi uma notícia que saiu esta semana, acho eu, no Financial Times, o que se está a ver é que o X está a ficar tendencialmente com malta conservadora, portanto mais à direita, e a malta mais de esquerda que não se identifica com o conteúdo que está a ser partilhado no X está a mudar para o Blue Sky ou para outro concorrente qualquer. E isto, numa primeira perspectiva, se calhar parece bom, que as pessoas vão discordar menos. Mas não é, porque estão só a amplificar as echo chambers, ou seja, aquelas bolhas, que estamos todos a concordar na mesma coisa e ninguém dá uma perspectiva diferente. Só que também se der, aquilo está sempre incendiado as redes sociais. Como é que tu achas que os jornais, e principalmente tecnologias como as que vocês estão a desenvolver para ajudar os jornais, podem preencher este gap para as pessoas discordarem, mas discordarem bem, porque vai haver sempre discórdia, não é? Mas o que interessa é chegarem a um... Então, quando nós começamos a fazer entrevistas para o nosso produto B2C, ou seja, a primeira versão, a aplicação. A pergunta que nós fazíamos sempre era qual é que é a tua frustração com a informação. E a resposta muito frequente era: eu não consigo falar com ninguém. Porque toda a gente qualquer tema acaba por ser fire. E portanto, eu estou completamente disengaged, ou não sei bem de que falar com quem, porque além dos meus amigos mais próximos, porque é sempre um bocadinho walking on eggshells e assim. E depois se calhar também havia aquela pressão de tens de ter uma opinião, não podes ficar no meio, tens de ser A ou B. Não? Esta é uma coisa que a mim pessoalmente chateia-me imenso. Ou seja, eu acho que há muita coisa sobre a qual eu não tenho uma opinião. E eu acho que não ter uma opinião tem que come back to be cool. Tipo, não é preciso ter uma opinião sobre tudo, porque muitas vezes não sabes. E é assim.
Mas tu me perguntaste o que é que eu acho em relação aos jornais. Então, os jornais, eu acho que há duas coisas que podem fazer. Uma é, usando a newsroom ou não usando a newsroom, mas trazer mais perspectivas à narrativa. Ir buscar mais fontes e buscar mais pontos de vista, tentar perceber porque é que acontece uma coisa. Se eu voto à esquerda ou à direita, não é porque sou parvo. Há qualquer coisa ali. Eu acho que há muitas vezes uma assumption além da qual não vamos, em termos de tentar justificar dinâmicas sociopolíticas. Do outro lado, é simplificar a linguagem, porque eu acho, ou seja, muitas vezes os jornais de boa qualidade que seguem um método jornalístico muito sólido, etc., acabam infelizmente por não falar a língua que nós falamos todos os dias. E um grande tema da desinformação é que é muito rápida, é muito simples, é muito direta e fala para a barriga. Portanto, a conexão é muito mais imediata. E tentar contrastar uma coisa que é muito imediata e vai para a barriga, para os instintos, com 4.000 palavras e uma frase de 20 linhas, não vai dar. Portanto, há um bocadinho de transformação em termos da maneira em que comunicamos, que não pode ser judgmental, muitas vezes não é, mas às vezes é. Sim, sim. E também tem que ser bastante mais direta, ou seja, eu estou-te a dizer isto, esta é a informação certa, não te vou tratar por parvo, 2, porque é que isto é relevante para ti? Porque esta é outra coisa que é muito comum na desinformação. Eu sei que o problema é, não sei, o tema político, o problema são os imigrantes. Bum, acabou. É muito direto, muito fácil de explicar. Pode ser verdade, pode não ser, dependendo de 1000 contextos, mas a simplificação é uma coisa que a desinformação faz muito bem e a boa informação eu acho que poderia fazer bastante melhor da forma de comunicar. Mas tu tocaste aí num ponto que é, os jornais deviam trazer perspectivas diferentes, mas há muita gente que lê um jornal, ou é fiel a um jornal, um artigo, ou qualquer coisa, ou um colunista, ou um jornalista específico, exatamente porque concorda e gosta de ler as ideias dessa pessoa. Eu concordo, eu acho que os jornais deviam trazer perspectivas diferentes, mas não achas que isso pode depois ir contra eu não vou dizer valores, porque teoricamente os jornais, ou pelo menos existe um bocadinho essa aura de que os jornais são sempre neutros e que não deviam tomar opiniões, mas toda a gente sabe que há jornais que têm uma tendência mais à direita e os jornais têm uma tendência mais à esquerda. Não achas que eles podem depois passar a ser todos iguais e que perdem um bocadinho esse cunho? Tu podes ter opinião, mas dizendo que aquela é uma opinião. Tu tens artigos de notícias e tens opinião. Eu não estou a dizer que não temos de ter opiniões. Mas quando eu estou a dar uma notícia, dar mais do que uma opinião, porque não? Não é só uma opinião, é mais do que uma lens no assunto. Um ângulo diferente. Um ângulo, exatamente. Ou seja, tu vês, bem, nós comparamos notícias de facto, portanto eu vejo muitas vezes um bocado o resultado da nossa tecnologia. E tu vês jornais que dão mais atenção a um assunto, outros que dão mais atenção a outro em relação à mesma notícia. Isso tudo bem, não vejo por que não. Mas em termos de construir um espaço que seja plural, pelo menos dar espaço a mais do que uma opinião, por que não? Pois. Mas eu imagino que isso deve ser um problema super difícil de resolver, porque por um lado, depende da própria opinião ou da imparcialidade do próprio jornalista que está a escrever. Que também não há de ser imparcial, não é? Claro. Por outro, acho que pode depender dos interesses de jornais, que eu sei que existem, não é? Presumo que haja patrocinadores ou donos e não sei o quê, e o Porto paga aquele jornal, e o Sporting paga o outro e não sei o quê. Também foste para os mais tendenciosos. Logo. Mas acho que isso... Eu sou neutra nesse. Mas acho que isso... Eu acho que é um dos grandes problemas da desinformação, que é, independentemente de estarmos a falar na fonte, ou seja, nos jornalistas, ou em quem o consome, ou seja, os leitores, acho que só se consegue resolver o problema para aqueles que estão à procura de uma solução, não é? Para os que querem resolver o problema. Ou seja, e nem é bem se calhar que querem, é os que têm sensibilidade para que é um problema. Eu vejo muitas vezes
por exemplo, malta mais velha, ou seja, da geração dos meus pais, Sim. que partilha notícias que são claramente falsas e que são, muitas delas são escritas para serem falsas e para serem partilhadas, e portanto aqueles sites que têm textos completamente falsos, que foram, a pessoa que escreveu sabia que estava a escrever informação falsa, mas já pensou, isto vai ser altamente viral porque estou aqui a dizer umas coisas polémicas quaisquer, e portanto vai chegar a muita gente e eu vou receber visitas no meu site e vou fazer dinheiro com isso, com publicidade. E eu pelo menos acho que a minha geração já tem uma perspectiva diferente do conteúdo online, talvez porque passamos mais horas online e portanto conseguimos olhar para uma notícia e pensar, isto é estranho, não há almoços grátis, deixa-me verificar isto noutro sítio. Sim. Mas há pessoas que não têm esta sensibilidade ou que não têm esta preocupação, porque são mais despreocupadas, 2, porque simplesmente nasceram num mundo em que só havia os jornais e portanto o que os jornais diziam era verdade, não vou estar aqui a questionar. Ou a televisão. Ou a televisão, exatamente. E eu acho que esse gap geracional é muito difícil de... Gap geracional, não sei se foi muito justo, mas esse gap de preocupação é muito difícil de resolver só nos jornais ou só nas pessoas, porque as pessoas já não têm essa preocupação, mas cá também, se não têm essa preocupação, à partida também não vão confirmar a outros jornais, né? Para perceber se aquela informação é útil. E eu acho que isto vai de encontro àquilo que estavas a dizer, ou seja, isto é, alguém que escreve a notícia, depois a mensagem passa para um jornal que depois é lido ou não por alguém, ou lido na diagonal ou leu só o título, e que vai interpretar de uma forma e que depois vai partilhar essa informação com outras pessoas. Portanto, há aqui imensos stakeholders no processo em que todos eles se calhar precisavam de um fact-checking. Claro. E eu acho que ainda há outro ponto no caso dos jornais, que é, ou seja, os jornais têm na mesma, eu sinto que não há grandes incentivos neste momento e na sociedade de hoje para um jornal fazer um processo de bom jornalismo, estás a ver? Fazer o jornalismo com qualidade, imparcial, não sei o quê, porque eles também estão sujeitos à economia da atenção que nós todos vivemos. Portanto, aos cliques, né? Para eles sobreviverem precisam de cliques e, portanto, eu imagino que haja um incentivo, mesmo que seja subconsciente, de escreverem coisas sensacionalistas, porque vai trazer mais cliques, vai trazer mais dinheiro, vai manter os trabalhos, não é? Sentes que isso é uma barreira para vocês ou não? Sinceramente, não. Boa. Ok. Não. Com jornais de qualidade. Não, mas, ou seja, eu acho que quando falamos de notícias, pomos tudo um bocadinho no mesmo saco. Caldeira, é uma palavra? Sim. Caldeira. Está tudo junto, é notícias, ok. Mas, sinceramente, jornais que façam desinformação. Não acontece. Não acontece assim tanto. Há muitos sites que são tipo os Pink Slimes e assim, que fazem desinformação, muitas vezes completamente AI generated, etc. E acho sinceramente que no futuro o ter uma fonte que tenha boa reputation vai ser cada vez mais relevante. Mas sinceramente jornalistas que, sim, ok, podem ter pressão para do aspecto económico, mas a maioria dos jornalistas com os quais eu falo sinceramente são muito, muito motivados do lado da missão jornalística. E se tu pensas no assunto, são pessoas que trabalham 14 horas por dia por um salário normalmente bastante baixo. São pessoas que podiam ser content creators, podiam ser copywriters, podiam ser, sei lá, 1000 outras coisas, e decidem na mesma ficar no jornal, fazer jornalismo. Isso é uma escolha... Por missão, é por vocação. É uma escolha bastante desconfortável, sinceramente. E portanto... ou seja, sim, a parte do modelo de negócio claramente é um problema, e é um problema que vai ter que se resolver, porque sim, o tema da atenção, a monetização da informação que é completamente ad-based para já, e dali muita mudança para subscription, etc. Há um tema ali, sim, claro que sim, de pressão para cliques, mas sentes que isso não passa para os jornalistas em si, ou seja... Para o jornalista passa a pressão, mas a vontade por trás é quase sempre fazer jornalismo de qualidade. Boa.
Ótimas notícias. Pá, não sei. Agora, Eu acho que as sim. pessoas que vão ouvir vão ficar chateadíssimas comigo, mas eu Acho que contigo que não, sim. acho que ficam mais chateadas se calhar, com a minha opinião. Isso por acaso é engraçado se tivermos jornalistas a ouvir para comentarem o que é que sentem em relação a isso. A pressão de cliques versus fazerem um trabalho mais minucioso, não é? Uhum. Acho que a pressão há, mas não, pá, vou pôr meia hora a mais para tentar fazer. Eu ouço isso imensas vezes. Claro. Portanto, eu não sei. Ótimo. Not so good. Achas que o conteúdo vai, mesmo em jornais de qualidade, ou seja, em jornalismo bem feito, achas que o conteúdo vai evoluir para ser muito AI written? Ou seja, notícias que sejam mais simples, terem ali um AI para fazer o primeiro draft e depois os jornalistas fazem só uma supervisãozinha? Ou seja, como é que se aumenta a eficiência de uma redação com estas ferramentas? Porque a tua ferramenta aumenta a eficiência no sentido de vamos confirmar fontes diferentes e, portanto, E vamos identificar histórias e ângulos. Exatamente. Ou seja, não escrevemos. Se quiser, exatamente, se eu quiser já fazer essa confirmação, eu estou a acelerar o tempo, porque não tenho de ir pesquisar cada notícia em cada jornal e, portanto, isso aí aumenta a eficiência. Mas em termos de output de notícias, acaba por não atacar diretamente. Achas que vai haver algum tipo de noticiário que vai passar a ser escrito por AI? Ou achas que ainda está muito longe isso? Ou não há espaço para isso? Eu sinceramente acho que está longe. Não por temas tecnológicos, mas um jornalista tornou-se jornalista para fazer o trabalho de jornalista. E na redação eu acho que isso não seria nada aceite. Por outro lado, por causa do leitor, há duas surveys super interessantes que saíram este ano. Uma é da YouGov e a outra é da BBC. A YouGov fez acho que eram 14 países, fizeram um inquérito. É isso? Inquéritos em 14 países para perguntar o que era green light, yellow ou red em termos de intervenção de IA no processo jornalístico. E claramente as preferências das pessoas mudam, cada vez mais temos IA e portanto vamos ficar mais used to it, mas na mesma a parte de escrever artigos era vermelho, não havia questão. E o inquérito da BBC também era super interessante porque um dos pushbacks contra a IA do lado dos leitores ou dos utilizadores da BBC era assim, ok, eu estou a ver que a IA vai poupar dinheiro, mas qual é que vai ser o valor para mim? E tu, enquanto BBC, tens que me demonstrar como é que a IA vai melhorar a minha vida, basicamente. E portanto, mesmo do lado do leitor ou utilizador, eu acho que é bastante consciência de o que está bem e o que não está bem em termos de intervenção de IA. Agora, há early pilots de completa criação de conteúdo com IA. Vi algumas coisas na área do desporto, por exemplo. Pois, eu ia perguntar isso, que é... Há uma certa gama de notícias, pelo menos daquilo que nós falamos na altura com os jornalistas, que são notícias muito standard, que é, vamos dar estas informações, são estes os factos, não há muito, não há opinião, nem sequer há espaço para opinião, é contar factos. E se calhar ter a AI a tratar dessas notícias e deixar os jornalistas escrever mais os artigos de opinião, pode ser um futuro híbrido que toca aqui um bocadinho nos dois pontos, porque ninguém se vai chatear se for a AI a escrever uma notícia que diz houve um incêndio num sítio X e arderam 10.000 hectares, porque isso são factos, são números que até são comprováveis, são falsificáveis, não é? Ou seja, eu consigo depois ver, há de haver uma base de dados que tem essa informação e eu consigo perceber essa informação. Porque porque é que eu me lembrei disto? Porque nós gravamos um episódio com um founder que tem uma empresa de inteligência artificial e a opinião dele é que no futuro o craftsmanship, ou seja, pessoas que têm uma arte que se dedicam a essa arte, e o exemplo que ele deu até foi escrever, portanto, pessoas que escrevem bem ainda vão ter mais procura do que agora
que parece paradoxal, Eu também que acho. vai haver, que parece que todas as ferramentas são chatbots e portanto que escrevem automaticamente. Mas achas que não há espaço para esse futuro híbrido em que há uma gama de notícias que é só cuspir factos e depois deixar os jornalistas para as coisas em que é preciso uma arte? Eu acho que a nível geral pode haver espaço para isso, sim, teoricamente sim. Eu acho que a coisa boa de a chegar ao jornalismo é que está a ignite uma reinvenção do jornalismo. Portanto, cuspir fatos, sim, ok. Eu acho que há um discurso um bocadinho mais abrangente a fazer, que é eu quero, enquanto organização, eu acho que uma das coisas que eu tenho que fazer é cuspir factos. Pois. Há uma pessoa que é o Head of Innovation do The Guardian, que recentemente não, há uns meses, mas num webinar disse que ela acha que o futuro do jornalismo é menos jornalismo, e eu sinceramente concordo com ele. Ou seja, mais estilo newsletters, cada jornalista ter mais ownership. Estilo escrever menos coisas, mas com intenção, e não ter 10.000 artigos por dia a sair. Porquê? Sim, que ninguém lê muitos deles. Exatamente. Isso também passa por mudar o modelo de negócio, mudar muitas coisas. Mas eu acho que tem de existir uma agência que tenha esses 10.000 artigos, claro. ou seja, que faça o registro de que é a informação e os factos, não é? Depois os jornais, cara, não precisam... Tens a Lusa, tens a Reuters, tens a AFP, etc, etc. Ok. Os jornais deviam passar a ser mais... lá está, mais opinativos e menos spitting facts. Não opinativos, mas não passa pela opinião. Ou mais investigativos e menos só de registro de coisas que estão a acontecer. Não acho que devem. Acho que é possível que esse seja um dos futuros possíveis. Agora, qual é que é o futuro? Eu faço a mínima ideia. Pois. Mas vocês estão seja claro a todos. Estão bem posicionados agora. Então se cá podemos puxar para aí, que é, podes não saber como é que é o futuro do jornalismo em geral, mas como é que tu vês o futuro da Newsroom? Para onde é que vocês vão agora? Bem, este ano, como eu te disse, foi o ano da transformação. Começamos a trabalhar com jornais fora, portanto o futuro é muito tempo em UK. Acho cada vez mais. Neste momento, o nosso tempo, e neste momento, e digo nos próximos meses, aninho pelo menos, é basicamente dividido entre ter pilotos ou diretamente a adoção do produto, pelo outro lado fazer bastante training de IA. Uma das coisas que percebemos é que fazer training é uma parte super importante para a adoção do produto. Nesse training, estás a dizer training dos clientes ou dos modelos? Das duas coisas, mas estou a falar dos clientes. Portanto, estamos a trabalhar bastante na área de dar educação às pessoas, e aos jornalistas neste caso, em termos de o que é IA, como é que podes usar, etc. Depois também falamos do nosso produto, mas sinceramente não é tipo um marketing pitch de 8 horas. É pelo contrário, é começar da base e falar bastante do que é IA, quais são as possibilidades, quais são os limites em termos de riscos, ética, etc. Estas duas almas da The Newsroom neste momento são um bocadinho as duas entre as quais dividimos o tempo. A ideia para a The Newsroom é fazer double down do que estamos a fazer neste momento. Portanto, trabalhar cada vez com mais jornais, ter mais jornalistas a usar, chegar a mais pessoas através dos jornais e sinceramente melhorar também a plataforma, que agora está ainda... Isso não deve ser nada fácil. Vocês são só vocês dois? 3. Isso mesmo assim para 3 pessoas é muito trabalho, não é? É. Não está nos planos. O que é que vocês precisariam para contratar e para escalar e para chegar a mais pessoas? Eu acho que neste momento não faz sentido contratar pessoas. Ok. Então os 3 dão conta do trabalho que é necessário. Talvez contratar 1 ou 2 máximo.
Se calhar até mais como freelancer e não a contrato. Não sei. Não é. Ou seja, não faz parte. Eu acho que neste momento estamos. Não acho que estamos numa área de product market fit ainda. Okay. Estamos bastante numa parte de iteração, etc. E eu acho que ter uma organização bastante pequena, que claramente tem recursos limitados, etc., mas que consegue ter uma comunicação muito boa, uma integração ótima entre os três, etc., nos ajuda imenso em ser muito, muito rápidos. Portanto, somos eu, o Pedro, que é o meu cofundador, e o Etienne, que é uma pessoa que chegou a nós através de um estágio, mas depois ficou. E ele é full stack developer, portanto são as duas pessoas na área técnica. O Pedro é a pessoa que desenvolveu a IA e eu estou na parte de business. Sinceramente, a parte de business gostava de um bocadinho de ajuda, sim, mas ao mesmo tempo eu acho que nesta fase ter a parte de vendas, de business development, ser completamente founder-led é uma coisa boa, porque eu gosto de ouvir os sims, mas também de ouvir os nãos e perceber de onde é que vêm. E eu acho que através de uma outra pessoa não chegaria ao mesmo nível, claro, de insight. E do outro lado, agora o Pedro e o Etienne vai ficar chateados comigo, que estão todos cansados, mas eu acho que eles os dois sinceramente são uma ótima equipa e conseguem fazer muito com muito pouco. E esta estrutura bastante lean, do meu ponto de vista, é uma grande vantagem. Ok. Eu tenho uma pergunta sobre a tecnologia. Deixa-me só fazer um follow-up, que é, eu sinto assim uma despreocupação. Ou seja, não há pressa, sinto que não há pressa no vosso lado. E eu assumo que se não há pressa é porque não há runway, ou seja, vocês são sustentáveis. Estamos, sim, relativamente sustentáveis. Porque se não fossem havia pressa, não é? Porque senão a startup ia acabar eventualmente. Ou seja, vocês com o dinheiro que ganham dos clientes conseguem neste momento pagar os vossos 3 salários, custos. Nós também tivemos um grant. Tivemos 2 grants, por acaso. Não, isso seja claro. No início do ano, sim, no início do ano tivemos 2 grants, portanto isso ajudou imenso, mas sim, neste momento estamos a ter como é que se diz? Receitas. E portanto isso nos ajuda bastante. Boa. Mas continua à procura de grants e assim? Ou não? Neste momento não? Sim, as duas coisas, mas sinceramente, ou seja, quando vejo um grant que faz mesmo sentido para nós, ok. Candidato? Mas se não, sinceramente, não, é mais tentar com clientes do que... Claro, faz mais sentido. Boa. Sim. Grant writing não é uma atividade que eu gosto particularmente. Eu ia fazer uma pergunta sobre a tecnologia, que me ocorreu um bocadinho, mas acho que faz mais sentido agora, que é, tu disseste que a tecnologia que alimentava a aplicação e ela está disponível, portanto se a malta quiser fazer download, pode fazer download agora e perceber aquilo que eu estava a falar agora. Bem, está bastante vazia. Sim, mas eu por acaso usei há bocadinho para ver o que é que tinha e tem lá algumas coisas engraçadas. E uma das coisas que tinha lá, pelo menos nesta aqui não sei, mas na primeira versão que eu também testei, na altura quando vocês lançaram um beta ou uma coisa assim, tinha lá não é bem uma bússola política, mas uma coisa desse género, uma perspectiva, se era mais esquerda ou mais à direita. E a minha questão é, como é que vocês ensinaram o AI a definir o que é mais à direita e o que é mais à esquerda? Isso é uma coisa que o GPT, estou a assumir o GPT, mas um modelo do género já tem embedded e vocês aceitam essa orientação? Ou vocês fazem a classificação e dizem, olha, isto é mais à esquerda, isto é mais à direita, portanto se cair dentro destes polos é esta a classificação? Ou é uma coisa muito mais... não sei, inerente, não sei. Como é que vocês conseguem definir onde é que se posiciona o artigo e a opinião do artigo? Então, no início começámos por usar como é que se diz? Porque isto são coisas que variam muito de país para país até, sim, não é? Exato. O que é à esquerda num sítio pode não ser tão à esquerda no outro. Sim. Não é? Nós começámos por usar uns classifiers a nível de fonte. Okay. E tens várias ONGs, principalmente nos Estados Unidos, mas também fora, que fazem classificação a nível de fonte. Portanto, dizem a Jenny é mais de centro, o António é mais de direita, não sei o quê. E, portanto, no início, o labeling que nós fazíamos era ao nível da fonte, não era ao nível da notícia específica. O que nós fazíamos depois com a notícia era parti-la e, portanto, perceber quais eram as perspectivas, mas não dizíamos esta perspectiva de direita, esta de esquerda. Ok. Depois
enquanto continuamos a analisar conteúdo, começamos um bocadinho a quase a construir um mapa da informação, quais eram as argumentações Sim, sim. de cada perspectiva. Mas sinceramente nunca chegamos a dizer esta é uma perspectiva direita, esta é uma perspectiva de esquerda. Pois, porque isso é uma decisão muito difícil. Exatamente. É um compromisso gigantesco. Exatamente. E é uma coisa que sinceramente varia imenso de país a país, de pessoa a pessoa. Pois. E eu não acho que é uma empresa ou uma IA que tem que dizer esta é uma coisa direita ou esquerda, ou esta é uma coisa certa, não é uma coisa errada. Acho que não é o nosso papel, nunca foi, nunca vai ser. Sim. Portanto... Ok. Porque, por exemplo, o Partido Democrata nos Estados Unidos, lá é mais à esquerda. Sim. Aqui em Portugal seria um partido de direita, não é? Seria um Completamente. partido liberal, uma coisa Sim. assim do género. Portanto, podia ser uma classificação, depois era um compromisso que se calhar não queriam fazer. Não. A passagem depois do B2C, portanto, malta usar no bolso, o que é que vocês sentiram quando lançaram a primeira versão? Sentiram que o pessoal usou uma vez por curiosidade, mas depois não voltava lá? Ou seja, qual é que era o use case? Porque eu na altura usei e cheguei a usar 1 ou 2 dias mais como curiosidade, e abri a notícia e o que me chamava mais até era as funcionalidades à volta, ou seja, deixa-me ver quais é que são as fontes mais à direita desta notícia, ou as fontes mais à esquerda, e quais é que são os vários ângulos, do que propriamente o conteúdo da notícia. Como é que vocês, qual é que era o use case mais comum? Não sei se sabem, mas o que é que acham? Porque é que fizeram essa mudança? Porque é que não vingou no B2C? Então, são 2 perguntas diferentes. Sim. O que é que era o use case? Era, as pessoas estavam normalmente muito interessadas nas perspectivas. Pois. Muito mais do que... E no aspecto da curation. Okay. Ou seja, eu ter 5 notícias por dia e é só... Isso eu por acaso tenho 2 serviços desses. Tenho 2 subscrições dessas e gosto muito desse curation. Tipo, são 5 artigos, é o que tens de ler e está feito. Sim. Então o tema de curation e o tema de perspectivas, as 2 coisas pegavam bastante. Uma coisa que eu ouvi dizer de um utilizador que eu achei super engraçada foi que ele não estava habituado a ver notícias de forma tão neutral e ele apercebeu-se que notícias de forma neutra ele não conseguia consumir. E eu achei um ponto de vista maravilhoso. E foi super interessante. Este por acaso foi no início deste ano. Já tínhamos começado o pivot, portanto não foi essa conversa que determinou. Mas porque é que não pegou? Não pegou primeiro porque eu acho que para construir uma aplicação, construir e monetizar uma aplicação B2C, tens que ter uma pessoa muito forte em B2C. E tanto eu quanto o Pedro não somos de B2C, não é a nossa força. Achamos que era um conceito muito giro, queríamos tentar investir nisso e é o que fizemos. Mas sinceramente, olhando para o espelho, o Pedro é um data geek de IA, eu fiz a minha vida toda profissional em B2B sales. Portanto, nenhum dos 2 tinha aquela força. E eu acho que essa foi uma aprendizagem muito grande para nós. Ou seja, tu tens uma coisa em que és relativamente bom, não estou a dizer que somos os melhores, mas és bom, porque é que vais fazer uma coisa na qual não és tão bom? Ou que não é menos natural para ti. E, portanto, tanto o lado da indústria mudar e ter mais interesse no assunto, quanto sinceramente olhar e dizer, bem, isto não faz sentido, não são as nossas strengths, porque é que estamos a fazer isto desta forma? E as 2 coisas juntas, sinceramente, led us para o pivot. Tens? Eu tenho uma pergunta que está relacionada, que é: e vocês nunca pensaram em, antes de mudar para B2B, testar uma abordagem diferente, mais parecida com, por exemplo, a Perplexity? Ou seja, em vez de escolher as notícias e mostrá-las e pronto, e ter depois todos os ângulos e a polarização e etc., de ser uma coisa mais
neutra em termos de fonte e do género. Olha, esta é a informação que tu precisas, estes são os ângulos, mas nem sabes bem de onde é que estás a ler esta informação. Ou seja, mais tipo fact-checker mesmo do que propriamente um feed de notícias. Esta é a coisa que neste momento os jornalistas usam da nossa tecnologia. Ok. Para o leitor, sinceramente não. Okay. Ou seja, era uma possibilidade, sim, mas voltando ao tema que somos 3, pois, não dá para fazer tudo. Não dá para fazer tudo e eu acho que faz muito mais sentido tentar fazer uma coisa bem do que muitas mal. Sim, isso o objetivo do Pivot era precisamente sair do B2C. Exato. Não é? Sim. Exato. Portanto, a nível conceitual, eu acho que sim. Com a nossa equipa, os nossos recursos, etc., sinceramente não. E na mesma, em temas B2C, tu precisas de bastante dinheiro para muito marketing, não é? Fazer marketing, ou tens que ser muito bom em community building e fazer coisas. Ir a podcasts. A ir a podcast. Pá, convidaram-me tarde. Mas tens que ter bastante força lá do user acquisition e também monetização. Pois, porque eu acho que isso era, ou melhor, isto levanta-me outra questão que no vosso caso não se põe, mas que na vossa plataforma que vocês usam para os jornalistas, que eu não sei como é que é, mas que também se tem falado muito, que é o copyright da informação. Ou seja, vocês quando mostram as notícias, eu sei que é do site do The Guardian, por exemplo. Sim. E portanto há o clique, vai para o The Guardian, e se houver publicidade ou se eu tiver de ter a subscrição para ler a notícia, está tudo bem. Mas estas aplicações que fazem scraping da informação e depois as apresentam, e mesmo que digam, olha, a source é o The Guardian, o The Guardian não ganhou nada com aquilo, porque eu fiz scrape uma vez e se calhar agora espalho por milhares de pessoas. Vocês têm isto em conta na vossa solução? Ou seja, apontam só para as notícias ou fazem mesmo o scraping desta informação? Apontamos para as notícias, ou seja, o jornalista sempre sabe de onde é que vem a notícia, e tem sempre o link para a notícia. O que nós fazemos é analisar aquela notícia. Portanto, por exemplo, identificar que há 20 histórias, 20 artigos que são relativos à mesma história. Okay. Fazer este clustering e ligeiramente o tema da comparação, portanto, perceber mais uma vez consensus e perspectives, ainda está lá. Mas, por exemplo, na parte das perspectivas, que é uma coisa super importante para jornalistas, menos para leitor, cada perspectiva tem o hyperlink específico a, sei lá... Sim, dos outros artigos. Tempo no Porto, que hoje não é. Estas são as 3 que dizem, mas tu sabes especificamente naquele artigo da CNN que está a falar do Porto, de onde é que vem aquele claim. Portanto... damos sempre o link à fonte e sinceramente só usando a nossa plataforma o jornalista não consegue escrever uma notícia. Por várias razões, porque nós não queremos ser um article writer, mas também pelo tema que estás a levantar, que é um tema gigante que vai ser que vai cada vez maior. Ainda vai escorrer muita... Sim. E é um contexto legal que é completamente novo, desconhecido, não se sabe. Pois, porque agora, por exemplo, o Search GPT, que é o motor de busca do GPT, aquilo teoricamente vai funcionar. O que é que... estou a pesquisar uma coisa qualquer e ele dá uma resposta. E mesmo que tenha lá, olha, eu fui buscar isto a este site, aquele site não vai receber a visita, não é? Não vai receber, não vai... É menos uma pessoa a clicar, é menos uma pessoa a potencialmente ser um subscritor de uma revista ou de um jornal qualquer e portanto eu acho que as notícias, os próprios jornais vão ter de se reinventar um bocadinho nesse sentido. É por isso que já tens bastante deals com a OpenAI, estás a New York Times a fazer suing da OpenAI, etc. Este é um bocadinho o tema. Sim. Tu vês isso nos jornais com os quais trabalhas, que à partida são jornais mais edgy, de vanguarda e que estão mais por dentro da tecnologia, vês essa abertura ok, nós temos a informação,
Não a conseguimos, se calhar, vender diretamente aos consumidores, mas se vendermos via OpenAI, pode fazer mais sentido. Achas que é uma trend que vai chegar a todos os jornais ou só aqueles mais savvy? Eu acho que é uma trend. Bem, pode chegar aos jornais menos savvy também. A pergunta que eu tenho é que se a OpenAI quer pagar todos. Pois. Que sinceramente não. Acho que não. Pois, se calhar vai escolher 2 ou 3 de cada país, os mais relevantes. O risco grande com isto é ter big players que vão ganhar tudo, que sinceramente, se eu olhar para o tamanho dos deals, não é grande coisa. Mas e o resto ficar de fora. E portanto, de onde é que vem a sustentabilidade? Não sei. Agora, em termos económicos, sim, para muitos jornais, para os próximos anos, é uma coisa conveniente. Se eu tivesse um jornal, faria? Talvez não. Pois. Eu acho que há aqui um tema que eu acho que devemos tocar antes de irmos para o fim, que é, nós estávamos a falar isto em off, acho que nós ficámos a falar quando começámos a gravar, mas tu não és portuguesa. Ouve-se. É? Ouve-se. Eu acho que não se nota. Provavelmente não notaram, mas a gente não é portuguesa. E complementaste com vocês agora estão focados no UK a vender. Porquê vir para Portugal fazer uma startup de jornalismo? Porque adoro Portugal. Conta-nos sobre isso. Como é que começou essa paixão? Então eu fiz um exchange a Lisboa em 2016. Eu estava a fazer o meu mestrado em Paris e tinha a possibilidade de fazer um double degree, que era um programa que chama-se SEMS, e fiz o meu exchange com a Nova em Lisboa. E eu fiquei completamente apaixonada com Lisboa. Ok, ótimo. E então a minha ideia era, um dia vou voltar para cá. Vamos ver quando é que vai ser, mas vou voltar para cá. Depois voltei para Paris, acabei o meu mestrado, fui para Dublin, trabalhei na Salesforce, depois trabalhei na Google, depois chegou o Covid e apercebi-me que não consigo viver numa ilha, porque eu sou italiana e quando falava com os meus pais parecia que estavam na guerra, nos primeiros dias, primeiras semanas do Covid, e isto mexeu comigo imenso e portanto disse ok, a Irlanda não pode ser e portanto para onde é que vou? E para Portugal. Pois, boa. E foi assim. E na altura não era uma hipótese voltar para a Itália? Não. Ok. Não. Mas já conhecias o Pedro? Como é que se conheceram? O Pedro é o outro co-founder? Em Business School, em Paris. Ah, ok. Sim. O Pedro é a pessoa de IA, mas ele estudou economia. Ok. Eu até achei que tivesse ido em Dublin, porque ele também trabalhou em Dublin, não foi? Sim. Ele estava na LinkedIn, estava em Data Science e sim. E a Newsroom surgiu um bocadinho disso, porque ele estava na parte de ver como é que as pessoas interagem com a informação, porque trabalhava em Data Science para LinkedIn, portanto lá do social media, e eu estava na parte de monetização da informação, estava na Google, exatamente a trabalhar na área de advertising. E portanto o tema de informação, futurojornalismo, como é que isto funciona, como é que as pessoas interagem, como é que a informação é monetizada, etc. Era uma coisa que continuava E de a onde ser é que uma apareceu conversa. o bichinho pela desinformação? Ou pela desinformação não, pelo combate à desinformação? Os dois estamos interessados em jornalismo e no impacto positivo que nós acreditamos que pode ter, que tem. E os dois adoramos tecnologia e portanto foi, há estes problemas, será que conseguimos fazer qualquer coisa? E é assim que saiu. E como é que tomaram a decisão de deixar os vossos trabalhos para... O Covid. Ok. Pois tu querias mudar de país, não é? E o Pedro... Eu queria... Não sei, eu acho que o Covid... Não sei como é que foi para vocês, mas para mim o Covid foi muito um tema de perguntas. Ok. Eu sei o que é que eu quero fazer, o que é que estou a fazer. E eu sempre tinha evitado ser empreendedora, porque eu venho de uma família de empreendedores e vi quanto é que trabalhavam. E, portanto, eu fui para a escola a dizer, bem, agora vou encontrar trabalhos em empresas grandes, não vou ser empreendedora. E fast forward. E não pegou muito, porque não é o
Big Tech não é o meu ambiente. E portanto, com o Covid surgiram as perguntas e pá, sinceramente tinha um bocadinho de savings, tinha boa saúde, não tenho filhos, não tenho. A família estava bem, portanto, minha ideia foi: ok, Podias if I fuck up big time, vou ser só eu que vou pagar a consequência. E portanto, se não vou fazer agora, quando é que vou fazer? Pois. E sinceramente é assim que surgiu. Eu gostava muito de dizer que tinha um plano, mas não tinha. Foste tu que convenceste o Pedro ou foi ele que puxou por ti? Não, foi o Pedro que começou. Ok. E sentiram que houvesse, não sei se conflito é a melhor palavra, mas de timings, ou seja, um querer começar e o outro ainda não estava pronto, ainda estava no trabalho, mas cá não fazia sentido. O plano não era para eu me juntar à Newsroom. Ah, não? Não. Ah, ok. Não. Ele começou em dezembro de 2020 e eu deixei o trabalho em abril de 2021 e ele depois, não sei o que é que tinha que fazer, mas precisava de um cofundador para fazer uma application, uma coisa assim. E ele disse: pá, posso pôr a ti que não sei. Eu assim, ok, está bem. Mas eu tinha deixado a Google, a minha ideia era, não sei, ver, explorar, não faço a mínima ideia. Portanto é assim que começou. Que fixe. E depois gostámos os dois e ficou. Mas sim. E até agora não ponderas outros projetos ainda? Ou ponderas? Não. Para já não. Sinceramente eu não acho que uma coisa é a missão da tua vida. Sinceramente, no geral. Okay. Mas neste momento não, eu estou a gostar do que faço. Boa. Gosto de trabalhar com o Pedro e com o Etienne, gosto disto, portanto, sim. Agora, daqui a 20 anos, o que é que eu vou fazer? Sim, sei claro. lá. Pois. Tens mais alguma pergunta deste? Não, acho que não tenho assim mais nada. Queres fazer-lhes uma pergunta? Vamos para a última pergunta. Nós fazemos sempre a mesma pergunta no final a toda a gente, que é um conselho que gostavas que tivesse sido dado quando começaste a tua carreira empreendedora, mas que não foi, ou que foi e tu não ouviste e agora olhas para trás, olha, devia ter ouvido aquele conselho. É strip it back to basics, não sei como dizer isto em português. Ok, é o simplificar no fundo. Sim. Mas tens alguma história que... Eu acho que nós começamos com uma coisa super complicada, imensamente complicada. Começamos a desenvolver coisas, a tentar ver como fazer 57 coisas, e a verdade é que podíamos começar com uma. E não começamos. Eu acho que é uma coisa bastante comum entre o ser muito criativos, ambiciosos e ser first time founder, portanto fazes lá a mínima ideia. Mas o que eu gostava sinceramente de ter tido é uma pessoa que me dissesse: ok, isto não vais fazer mesmo. Não, mas sabes, mas eu acho que devia ser perfeito. Não, mesmo não tem que ser. E agora eu vejo que esse é bastante o meu papel internamente. E sou muito chata, mas eu acho que é uma coisa super importante, e todas as pessoas com as quais falo, keep it lean. Keep it, start an Instagram page, start a newsletter, start qualquer coisa para ver um bocadinho como é que é o mercado, como é que são as pessoas, estão interessadas, não estão. Fala com pessoas, ok, mas antes de começar a fazer coisas bastante complicadas, ir tentar buscar investimento, ir tentar strip it back to basics. Dizem vocês. Sabes que eu acho que agora com o aparecimento de este mundo todo de Gen AI, eu sinto que facilitou muita vida a muita gente a criar MVPs e criar produtos novos muito rapidamente. No vosso caso, que também era o nosso na altura, se tivesse aparecido um ChatGPT, tinha-nos permitido fazer não só um MVP, mas cá construir um produto inteiro, porque a base do produto é assente naquela tecnologia. Ou seja, pelo menos nós já andávamos a brincar com LLMs em 2020. Achas que para vocês tinha feito diferença? Ou seja, então, como é que o aparecimento do GPT em 2022 ou mudou? 21, ou como é que se tivesse aparecido em 2021, como é que tinha mudado o início da Newsroom? Eu sinceramente acho que não teria mudado, porque o erro humano teria sido o mesmo. Pois, ok. E eu mesmo a continuar a tentar construir. Talvez teria sido mais rápido, mas não sei. Mas sinceramente, eu acho que ainda o humano está em controle, tanto no bom quanto no mau. E eu acho que nós não tínhamos o mindset de strip it back to basics em 2021.
Portanto, sim, teria sido muito mais rápido. Claramente, começar a experimentar, ter um MVP, ter feedback, etc. Coisas que demoraram semanas e meses, ou meses, iam demorar talvez horas. Mas eu acho que ser bastante casmurros não é. Não se resolve com o GPT. Não se resolve com o GPT. Pois, concordo. Acho que não. Concordo. E pronto, acho que é isso, não é? É isso, um ótimo conselho. Pedidos do costume, obrigado Jenny por teres Obrigada vindo. eu. Acho que foi uma conversa muito fixe. Mas voltando aos pedidos, malta, não se esqueçam de subscrever, é mesmo importante para nós. Deixem aí um gosto, um comentário, partilhem com alguém, tanto no YouTube como no Spotify, o que for. E se quiserem, mais uma vez, apoiar este projeto com um bocadinho mais de força, temos o Patreon, onde temos os tiers, podem ver o que é que tem para vocês. E é isso, vemos no próximo episódio. Sim, nós definimos ontem que o nosso objetivo era chegar aos 1000 subscritores no YouTube. Quanto é que falta? Novembro. Mas tem de ser até ao final de novembro, porque este episódio vai sair quase em novembro. Pois, é verdade. Pronto, portanto, olha, quando virem isto já deve faltar mesmo pouco, porque falta um último pushzinho para ver se chegamos aos 1000. Se já tivermos passado, pronto, deixem lá, não é preciso. Não, estou a brincar, se na mesma. E pronto, é isso. Obrigado, Jenny. Obrigada eu. E até para a semana.